Olá, que alegria poder te ter por aqui. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma coisa que provavelmente você já deve ter se questionado, e aí eu gostaria de trazer a explicação da doutrina espírita para isso, que é sobre o véu do esquecimento que nós temos no momento em que nós reencarnamos. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Por aqui eu trago os ensinamentos da doutrina espírita e as respostas para uma série de perguntas que a gente tem. Então eu já te convido também a se inscrever aqui no canal e se você gostar do conteúdo, compartilhe com mais pessoas, porque compartilhar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Antes de nós começarmos a falar sobre a parte do véu do esquecimento, é muito válido a gente entender o que é a encarnação. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Ao passo que temos a seguinte resposta: Deus impõe a encarnação com o fim de fazer com que esses espíritos cheguem à perfeição. Para alguns espíritos, para chegar nessa perfeição, é através de expiação, e para outros, através de missão. E a resposta continua dizendo que para que a gente possa executar ou essa expiação ou essa missão, em cada mundo, esse espírito toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. E aí, aqui no caso da Terra, que instrumento essencial seria esse, né? O corpo humano. Então veja, nós já tivemos diversas reencarnações diferentes, podendo ser na Terra ou em outros planetas, e nós vamos continuar reencarnando quantas vezes forem necessárias até atingirmos a perfeição para Deus. Mas para que serve então esse véu do esquecimento, né? Porque nós nos esquecemos temporariamente das nossas outras experiências. Tem muita gente, inclusive, que fala que nós perdemos a lembrança das vidas passadas. Podemos falar dessa forma também, né? Para um bom entendimento. Mas veja, o espírito, ele é eterno. Então, nós temos uma única vida no espírito. O que morre e renasce é o corpo físico. No nosso caso aqui na Terra, o corpo humano. Então, o corpo humano que tem diversas existências, mas o espírito tem só uma. E na questão 392 do Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta. Por que o espírito encarnado pede a lembrança do seu passado? E a gente tem essa resposta. O homem não pode e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu desse esquecimento que oculta algumas coisas, né, oculta algumas lembranças, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Então, quando a gente está num quarto muito, muito escuro e de repente alguém liga a luz, a gente praticamente fica cego. Então, quando nós temos esse véu do esquecimento, nós nos tornamos mais senhores de nós próprios, não ficamos ofuscados com essas memórias, essas lembranças do passado. E talvez você possa ter a mesma dúvida que Kardec pergunta na outra questão, onde ele diz assim: como que o homem ele pode ser responsável por atos e por resgatar faltas de experiências passadas que ele nem mesmo se lembra? Então, como que ele pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Por exemplo, se eu tive grandes evoluções, né, numa existência passada, como eu posso aproveitar disso? Ou grandes conhecimentos, como eu vou aproveitar disso nessa existência atual se eu não me recordo? E o que a gente precisa entender é que a cada nova existência, o espírito ele tem mais inteligência e mais conhecimento e ele consegue distinguir cada vez melhor o bem do mal. E embora a gente não se lembre, né, com exatidão daquilo que vivemos, daquilo que experienciamos e do que fizemos de bem ou de mal em outras existências, ainda assim, a gente tem a intuição de tudo isso, né? Sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, ela nos adverte para resistir. Então, muitas vezes a gente tem aquela voz na nossa cabeça: não faz isso está errado. Isso é a nossa consciência nos alertando para a gente não cometer as mesmas faltas, né? E aqui no Livro dos Espíritos, ele inclusive traz um exemplo, que
muitas vezes, né, muitas pessoas, por exemplo, têm alguns pensamentos repentinos de cometer algum mal. E aí vem na sequência logo uma voz dizendo, não, isso não é certo. Então esse é o nosso instinto. Por mais que nós não tenhamos essa lembrança vívida, nós ainda assim temos consciência. E quando há a morte do corpo físico e há o desencarne desse espírito, esse espírito ele recobra a sua consciência. E aí vai depender, em muitos casos esse espírito ele recobra todas as lembranças logo após o seu desencarne, muitas vezes demora um certo período, né? Tem vezes que demora muito tempo, depende muito, né? Cada espírito, cada ser é único. Mas quando esse espírito, após o desencarne, né, seja pouco ou muito tempo depois, ele recobra a consciência de todas as suas existências, ele consegue entender aonde ele acertou e aonde ele falhou. E aí esse espírito, então, ele entende o que poderia fazer diferente e pede novamente para que ele retorne ao plano terreno, seja na Terra, seja em outro planeta, tudo depende, né? Mas que ele possa retornar para reparar aquilo que ele não conseguiu reparar em outra existência. E aqui eu preciso dizer que em mundos mais evoluídos, por exemplo, em mundos felizes, nos mundos ditosos, né? E se você não sabe como que acontece a evolução dos mundos, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu fiz sobre isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, nos mundos ditosos, nos mundos felizes, né? Quem está lá, né? Nesses mundos, já consegue ter plena consciência das suas outras existências. Esse véu do esquecimento não é mais necessário. Mas talvez não tenha ficado 100% claro para você o motivo desse esquecimento. E aqui eu vou te trazer alguns exemplos para que você possa refletir. Eu quero que você reflita. Se você soubesse que em uma outra existência uma pessoa te causou muito mal, uma pessoa foi responsável pelo seu assassinato, uma pessoa foi responsável por fazer você sofrer anos da sua vida, seja com violência física, violência verbal, não importa. Você, nessa existência atual, iria se aproximar dessa pessoa? Iria querer se casar com essa pessoa? Iria conseguir viver um amor com essa pessoa? Provavelmente não, porque a gente quer que tudo que seja ruim, que tudo que nos faça mal, se afaste de nós. Então me diz como que essas duas pessoas iriam resgatar esses erros do passado, essas faltas cometidas. Não iriam, porque não iriam conseguir se aproximar. Uma ia querer distância da outra. Talvez aquele que causou o mal esteja muito, muito, muito arrependido, mas iria sentir vergonha por todo o mal que causou. E aquela pessoa que sofreu todo o mal, teve a vida ceifada por aquele outro, não iria querer se aproximar, ou talvez se aproximaria com medo, não iria ser uma relação genuína, onde os dois estão em busca de resgatar e reparar esses erros. Se uma mãe soubesse que o filho que ela está gerando é um filho que em uma outra existência foi um bandido que ceifou a sua vida, será que ela iria gerar esse filho nessa existência atual com tanto amor? Tanto carinho, iria educá-lo para o caminho do bem? Não se sabe, mas provavelmente não. Então é por isso que o véu do esquecimento se faz nas nossas existências. Porque nós não temos maturidade espiritual e moral o suficiente e talvez o amor necessário suficiente para perdoar, para que a gente consiga ter essas lembranças. E existe aquelas pessoas encarnadas aqui na Terra que têm lembranças de outras existências? Sim, existe. Vou te trazer um exemplo, por exemplo, de uma pessoa muito conhecida, né? O nosso amado Chico Xavier, ele tinha muitas lembranças de outras existências dele. Mas sempre há uma razão para que a espiritualidade permita que nós, encarnados, tenhamos essas lembranças. Sejam partes de memórias ou sejam memórias mais completas. Alguns anos atrás me foi trazido algumas lembranças, ou me foi autorizado a lembrar de algumas coisas de existências passadas minhas, e não foi fácil saber de alguns erros que eu cometi e de alguns erros que cometeram contra mim em outras existências, né? Mas eu busco todos os dias fazer melhor e fazer diferente para não ser aquela mesma
aquele mesmo espírito que cometeu aquelas falhas. E eu entendo que quem falhou para comigo naquelas outras existências também não são mais os mesmos, né? Então eu perdoo, eu deixo ir. Mas por que será que eu tive a permissão de me lembrar disso? Não sei ainda, mas eu preciso utilizar isso da melhor forma para entender qual que é o meu real propósito e as minhas reais expiações e provas aqui na Terra, nessa jornada. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para você de forma clara o que a doutrina espírita nos fala sobre esse véu do esquecimento das existências anteriores. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e espalha esse vídeo aqui para mais pessoas. Não deixem de nos seguir também no nosso Instagram, canal Despertar Espiritual, onde diariamente trazemos reflexões espíritas e mensagens de amor e paz.